transição planetária. A Terra saindo do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. E são nesses momentos que os acontecimentos, os fenômenos externos e internos começam a ser cada dia, cada hora, cada instante mais desafiadores. Se externamente nós temos guerras, mudanças climáticas trazendo grande destruição de estruturas materiais e renovação do orbe físico, nós temos também doenças, pragas, entre outros fenômenos sociais que são o convite para o autoconhecimento e para uma postura mais atuante no mundo coletivo. Além dessas circunstâncias externas, nós temos ainda os fenômenos íntimos, no campo do sentimento, das realidades do espírito. Por quê? O que acontece fora também acontece dentro de nós. Primeiramente, nos nossos ambientes sociais, domésticos, onde as nossas relações se apresentam cada vez mais desafiadoras no campo da amorosidade, mas no campo principalmente da tolerância, da convivência, da paciência, do perdão. E também quando nós olhamos para o mundo íntimo, o sentimento, nós encontramos diversos desafios, diversas propostas que não compreendemos. Por quê? Os nossos conjuntos de pensamentos e sentimentos estão sempre oscilando de acordo com o nosso estágio evolutivo dentro do mundo de prova e expiação ainda que está em transição. Então, ora estamos com raiva, ora estamos benevolentes, ora estamos amorosos, ora estamos com ódio. Bilhões e bilhões de pessoas convivem se desafiando umas às outras. E assim também se desafiando a convivência, a tolerância, mesmo quando nós nos deparamos com situações críticas da violência extrema e hedionda, que aconteceram em todas as épocas da humanidade, mas agora de uma forma muito mais presente em nosso cotidiano, porque são mais espíritos encarnados e a velocidade da informação é muito maior. Então é nesse sentido que nós precisamos desenvolver os atributos do conhecimento e também reconhecermos que temos compromissos com o Criador, com o Mestre Jesus e com todos aqueles espíritos amigos que tutelam a nossa encarnação. No capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Muitos os chamados e poucos os escolhidos, Allan Kardec nos convoca a uma série de reflexões sobre as bênçãos que recebemos como ferramentas para a jornada evolutiva e também a nossa postura no mundo com o uso dos recursos que temos. Tudo que nos chega de dádivas do corpo físico, na saúde, no acesso ao conhecimento, aos recursos financeiros, aos bens materiais, a nossa própria estrutura familiar, são instrumentos de evolução espiritual. E nós precisamos identificar o significado de cada uma dessas bênçãos em nosso dia, em nossa jornada. Então, claro que não são em todas as encarnações que recebemos todas essas oportunidades, além de que muitas vezes nós recebemos, mas nós não nos damos conta dos recursos preciosos que temos à disposição para passarmos pela encarnação superando os desafios. Então, nós precisamos compreender que essa jornada evolutiva é um convite.
e que Allan Kardec busca desenvolver muito bem a postura do espírito encarnado, que tem contato com o espiritismo e que deve fazer a leitura adequada da mensagem de Jesus para a atualidade do mundo, para o século XIX, para o século XX e agora para o século XXI. Nesse capítulo, ele faz a reflexão sobre o item "Muito se pedirá àquele que muito recebeu", considerando o trecho selecionado que consta no Evangelho de Lucas. "O servo que souber da vontade do seu senhor e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que dele queira, será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido da vontade e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Muito se pedirá àquele que muito houver recebido, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se tenha confiado." É o caso de nós espíritas. Nós temos recebido um conhecimento que, é claro, que necessita o estudo, mas é uma dádiva. Esse conhecimento que a maioria da humanidade não tem acesso, e muitos que têm não conseguem compreender a sua essência. Então, à medida que vamos nos apropriando do conhecimento espírita, mais e mais responsabilidades vamos adquirindo. Responsabilidades ante a nossa própria consciência. Esse texto, que está no Evangelho de Lucas, é antigo, ele passou por traduções e adaptações, mas ele busca expressar essa responsabilidade que assumimos à medida que vamos despertando a consciência e ampliando o conhecimento das leis divinas. Esse é um processo que numa altura da vida acontece com todos que tomam contato com o Evangelho de Jesus e também com aqueles irmãos que em outras escolas filosóficas, religiosas, encontram os aspectos das leis naturais. Porque não é só no Espiritismo que se encontra e se encerra toda a verdade. Cada cultura, cada civilização, ao longo do tempo, nas mais diversas possibilidades de existências aqui na Terra, tem o contato com a sua cultura, desenvolve uma forma de culto, desenvolve uma forma de pensar, uma maneira de compreender a realidade e também compreender tudo aquilo que está fora do que se considera natural. Todas essas visões são respeitáveis e muitas delas trazem aspectos das leis divinas, porque muitos dessas referências espirituais para outras culturas também são enviados do próprio Cristo para tentar levar uma mensagem de esperança a toda a humanidade ao longo de todas as eras. Então, nesse sentido, sabendo que a lei natural, o espírito começa a acessar a sua própria consciência e o que cabe fazer na existência imortal. A existência do espírito é imortal, não termina com o corpo físico. Embora seja muito dolorido, temos que passar, e a dor é igual para todos, pela perda de entes queridos, pela doença, às vezes desafiadora dentro da família, ou também por muitos obstáculos materiais que às vezes acabam trazendo dores tão fortes e tão constantes por um longo período de tempo que nos fazem ser desafiados. Mas a gente precisa saber que são experiências de aprendizado, que a dor vai passar e que, se hoje temos aquele afeto, se hoje possuímos aquela relação de amorosidade, de desafio ou de convivência especial, e ela de uma hora para outra parte para o mundo espiritual, nós temos que ter a consciência como espíritas que logo, logo, ali na frente, nós voltaremos a nos encontrar em circunstâncias diferentes, mas voltaremos a ter contato. Sem falar que, pelos recursos da mediunidade, pelos sonhos, pela intuição, pela oração,
pelo pensar e aspirar às mesmas coisas, nós muitas vezes ficamos com um contato com esse mundo espiritual, com os entes queridos, muito mais constante do que imaginamos. Mas quando nós nos desviamos do caminho que as leis divinas estabelecem, quando nós agimos em desarmonia com a natureza, nós começamos imediatamente a sofrer as reações necessárias no nosso mundo íntimo e também, muitas vezes, no mundo externo. Assim, cedo ou tarde, nós teremos que fazer a jornada de volta ao curso das leis divinas. E é para isso que serve a reencarnação, para que nós tenhamos sempre novas oportunidades de consertar, de reparar, de aprender aquilo que numa outra existência não foi possível, não foi completa aquela experiência. Kardec seleciona um trecho também do Evangelho de João, em que Jesus chama atenção para o seguinte processo: vim a este mundo para exercer um juízo, a fim de que aqueles que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo essas palavras, lhe perguntaram: também nós, então, somos cegos? Jesus responde: se fosseis cegos, não teriam pecados, mas agora dizem que veem. É por isso que em vós permanece o vosso pecado. Olha só. Muitas vezes nós desconhecemos qualquer fenômeno. Desconhecemos as leis naturais. Desconhecemos uma proposta religiosa filosófica que traga edificação, consolação e esclarecimento. E assim, desconhecendo, nós agimos muitas vezes impulsionados por aquele conjunto de ideias e sentimentos que adquirimos ao longo do tempo e que são passados pela sociedade através de diversos meios, através de mitos, através de um sistema midiático que está muito mais vinculado a uma sociedade de consumo, a uma proposta de venda de uma ideia, de um produto, de algum tipo de comportamento, do que estamos conectados com realidades espirituais. Só que acontece que toda proposta material, toda proposta que não edifica, que não torna o ser humano melhor, ela tende a ruir, ela tende a desaparecer. E ela não traz sustentação, ela traz um vazio, porque ela não preenche as aspirações íntimas do espírito. E é para isso, para combater esse tipo de proposta materialista, que Jesus traz em sua jornada na Terra a proposta do amor e todo um ensinamento completo sobre os aspectos de Deus, sobre os atributos divinos. Depois a doutrina espírita vem e desenvolve todos esses atributos, desenvolve quem é o Cristo e qual a relação dele conosco. E é dessa forma que entendemos a boa nova trazida por Jesus, como a dádiva para os humildes, para os mansos, para os justos, os pacíficos, os puros de coração. Então não basta ser religioso ou sacerdote da filosofia, da ciência, da religião. Para cumprir as leis naturais se faz necessária a jornada do autoconhecimento e da reforma íntima, que é a correção dos vícios que nós trazemos de outras existências. Só assim nós estaremos aptos a cumprir nossos propósitos na jornada evolutiva. Mas o que cabe destacar também é que quando nós assumimos a condição de doutores da lei, estudiosos, seja de alguma religião, filosofia ou ciência, nós assumimos a responsabilidade na condição de alguém que não pode mais se considerar o cego, porque a luz do conhecimento, pouco a pouco, ela acaba nos iluminando quando a compreensão das leis naturais, quanto a tudo que significa as leis naturais também.
no contexto do nosso estágio evolutivo. Não tem como se aprofundar em qualquer tipo de conhecimento e depois cometer os erros e alegar que não sabia. É como um médico do sistema pulmonar, um pneumologista, que fume. É como alguém, um profissional da segurança pública que cometa um crime. É como um juiz que seja parcial. É como um religioso que prega algo no discurso, façam assim, 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 mas não cumpre suas palavras, não vive a sua existência. Esse, embora ainda esteja enrolado na serpente do materialismo, não pode alegar que não conhecia. Pode alegar que, de repente, não compreendeu bem as consequências e os efeitos de todo o seu conhecimento, de toda essa estrutura que lhe é apresentada. Mas cabe destacar, então, que, assim como em diversos outros temas do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec enfatiza, também neste, que as palavras de Jesus transcritas no Novo Testamento encontram aplicação no ensino dos Espíritos. São máximas com ensinamentos profundos e de vida eterna, que o Espiritismo reflete para a atualidade do mundo. Então, todo aquele que sabe o que disse Jesus, mas não busca praticar, pode estar construindo o seu próprio cárcere da culpa, porque a consciência sabe, mas o indivíduo, conduzido pelo ego, negligencia o conhecimento e age no sentido contrário. Eis o conflito, que mais cedo ou mais tarde eclodirá em culpa, um sentimento gigante que traz consequências dolorosas, como, por exemplo, a paralisia na ação ou até mesmo as ações desesperadas. É assim que a gente percebe os grandes riscos da loucura, do desespero, das obsessões que acabam resultando em acontecimentos trágicos e todo outro tipo de processo. Mas nós devemos compreender que o ensinamento de Jesus está disponível em boa parte das religiões e na fileira daqueles que se reúnem nesses grupos. Muitos não conseguem compreender. O entendimento exige desenvolvimento da sensibilidade, exige esforço, continuidade, discernimento, entre outros atributos como o autoconhecimento e até mesmo a desconstrução do próprio ego, para a formação do novo homem, como Jesus sempre diz. Então, caso contrário, nós podemos perder a nossa possibilidade de uma vida conscienciosa. Podemos entrar em processos de automatismos ritualísticos, dogmáticos, adornados de palavras sem sentido. É claro que os textos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, eles passaram por muitas adaptações, mas o conteúdo literal, a literatura existente, ela é milenar. Ela retrata culturas, modos de vida, experiências místicas em busca de um relacionamento com o sagrado. Porém, a leitura literal apenas, sem um esforço para tentar conhecer melhor e saber o sentido, buscar entender o contexto de cada mensagem, ela pode nos levar a caminhos perigosos, pode apontar inclusive absurdos, criminosos para a atualidade.
também é preciso considerar que o papel das lideranças e de oradores religiosos é fundamental no processo da compreensão do Evangelho de Jesus ou de qualquer outra proposta espiritualista que contribua para o desenvolvimento humano. O poder político e econômico sempre se apropriou das propostas inquestionáveis que a religião impõe. Jesus chamou a atenção daqueles que professam uma coisa e vivem outra, ou transmitem o conhecimento à sua maneira. Que também é aqueles que bebem nas fontes espiritualistas milenares ou em propostas religiosas que buscam levar o homem, o ser humano, a uma condição mais amorosa, buscam ali essências de conhecimento, modelam como uma argila ao seu bel prazer e transmitem uma nova leitura, uma nova ideia, um novo modo de encontrar sentido naqueles conhecimentos religiosos. Por essas questões, na atualidade, muitos falam de Jesus, mas ainda poucos compreendem o seu legado espiritual. Nós, espíritas, nós temos notícia da direção espiritual do orbe que está na tutela do Cristo. O Evangelho é o alimento para a nossa vida. A mensagem de Jesus é o único alimento que nós precisamos como espíritos imortais. É o único conhecimento. A ponto de que o hindu Mahatma Gandhi, em um congresso de teologia, quando encarnado, chegou a ser questionado o que precisa para o cristianismo avançar na Índia, um país hindu. Uma pergunta pouco astuta e também provocativa. E Gandhi disse, primeiro, que vocês anunciem, professem exatamente aquilo que está dito, sem deturpações. Segundo, que vocês vivam como Cristo. E depois, em seguida, em outra oportunidade, ele fala, se todos os livros do mundo se perdessem e o sermão da montanha restasse intacto, nada haveria se perdido. Isso demonstra a grandiosidade da mensagem de Jesus, que está muito acima das questões culturais religiosas. É um modelo de vida e vida em abundância, para que assim aprendamos a nos conectar com Deus, que no conceito da doutrina espírita é a causa primeira de todas as coisas e tem todos aqueles atributos superlativos e máximos do amor, da sabedoria, da onisciência, onipresença, entre outros. No século XIX, os espíritos da codificação trazem o ensinamento de Jesus em sua pureza espiritual, sob diferentes perspectivas, para que, desenvolvidos e comentados, estejam de forma cristalina ao alcance de todos. Doutor ou analfabeto, crente ou ateu, cristão ou de outras crenças, todos estão convidados a compartilhar o conhecimento que agora vem com as alegorias explicadas. Para tornar universal a revelação espírita, surge em diversos pontos do globo, por médiuns das mais diversas culturas, organizado por um pedagogo. Agora, o Espiritismo nos traz a consolação, o esclarecimento e ainda o conhecimento refinado e um vasto campo de pesquisa. Mas, por outro lado, traz também a responsabilidade de que todos que conhecem as leis divinas devem buscar a transformação. É desafiador, mas é um compromisso de todos nós. A transformação íntima, pois não dá mais para alegar que não sabemos. Falta de instrução, não dá para alegar obscuridade do sentido alegórico. Nós tivemos durante muito tempo a possibilidade de alegarmos, não compreendo essas palavras, não entendo esse contexto.
Não sei o que significa isso nessa cultura. Hoje, com o advento da internet, a gente consegue ver nas redes sociais, fazer pesquisas em grandes grupos de estudo sobre a cultura hebraica, ou sobre a cultura oriental, sobre a cultura hindu, sobre a cultura egípcia, e assim buscarmos elementos suficientes para compreendermos o contexto em cada época da humanidade, em cada época da civilização e daquela cultura. E assim, ao lermos um texto sagrado, um texto antigo, extrairmos dali o conteúdo espiritual. O que aquele texto tem a nos dizer? Como que ele pode contribuir com a minha vida e com a minha visão de mundo? Kardec ainda chama atenção sobre a postura de muitos que, ao identificarem o conhecimento espírita como algo produtivo e rico, eles acabam optando pelo caminho da curiosidade. Não aproveitam para o desenvolvimento moral e assim o coração e a consciência não são tocados pela melodia divina que convida a todos ao destino do progresso. O conhecimento espírita chega em nossas vidas não para que fiquemos maravilhados com os fenômenos mediúnicos de materialização, notícias sobre curiosidades do além, ou o que eu fui na vida passada, mas como oportunidade de que os raios das palavras e vida de Jesus entrem pelas frestas do nosso ego e pelo nosso esforço assim realizemos a reforma íntima, transformando o orgulho em humildade, o egoísmo em caridade, a indiferença em compaixão. Esse é o compromisso daqueles que conhecem a doutrina espírita. Mudar os sentimentos, mudar o conjunto de pensamentos. E a gente, quem faz o estudo um pouco mais aprofundado da doutrina espírita, consegue perceber, pelo livro dos Espíritos, pelo livro dos Médiuns, por obras do André Luiz, por obras da Joana de Ângeles, que nós, espíritos imortais, não somos, e depois do nosso perispírito, nosso corpo físico, não somos nada mais do que o resultado do conjunto e da frequência dos nossos pensamentos e sentimentos, que acabam se expressando externamente nas ações, nas nossas escolhas, porque nós sempre ao termos que fazer uma escolha, nós temos como parâmetro e recurso o que nós pensamos, o que nós sentimos, e assim nós agimos de acordo com isso também. Só que, como o mundo ainda se esquece, ignora ou deixa adormecida a mensagem do Cristo na consciência, a gente acaba passando por experiências difíceis, porque a maioria, vamos prestar atenção na maioria dos pensamentos e sentimentos que nos acontecem ao longo do dia, da semana, do mês, e vamos perceber que são pensamentos confusos, muitas vezes, sentimentos bem difíceis, bem antifraternos até, ou sentimentos assim que não são integrais ou não estão de acordo também com a nossa própria consciência. E aí, o conjunto das escolhas coletivas resultam no quê? No caos social, no caos político, no caos de toda a ordem que a gente pode ver, que a gente pode acompanhar. Isso faz parte. Indivíduos sem autoconhecimento vão fazer escolhas que refletem aquilo que eles estão pensando, vivendo naquele momento. Se a maioria da humanidade está muito mais voltada às questões materiais do dinheiro, posse, do prestígio, do prazer, do poder, as escolhas serão voltadas para atender esses desejos, essas conquistas. E aí são escolhas, muitas vezes, que são indiferentes à necessidade do semelhante, à necessidade até mesmo daquele que convive conosco, daqueles que estão sob nossa tutela, ou que nós estamos sob sua tutela. E a gente, pela indiferença, tanto faz a escolha que eu tomar aqui,
eu não estou nem aí com a consequência que terá para o meu vizinho, para o cidadão que está no carro ao lado, para a minha companheira, o meu companheiro, para os meus filhos. Nós não damos a importância devida quando não temos o conjunto de valores bem consolidados no mundo íntimo. Cabe destacar que falar em evolução espiritual, conhecimento, compromissos, entre outros termos bastante usados na difusão espírita, pode soar um pouco vago, um pouco sem significado, se não for compreendido e sentido em sua expressão mais simples. O ensinamento de Jesus, refletido pelo Espiritismo para a nossa situação atual, nos direciona a mudar esse ciclo de sentimentos de mágoa, ira, ambição, vaidade, orgulho, entre outros, para o perdão, para o amor, a caridade, a busca pela justiça e a vida digna. Essa mudança vai resultar em escolhas melhores que as anteriores e assim mudamos a nossa própria trajetória. Quem sabe, nas próximas oportunidades da vida física, nós estaremos um pouco melhores. Nós já estamos melhores do que as vidas anteriores. Nós a cada dia estamos melhorando um pouco, embora muitas vezes tropeçamos ainda, porque faz parte da condição de espíritos imperfeitos. Tropeçamos, temos quedas, mas sempre temos a oportunidade de nos reerguer e recomeçar. Nem sempre dá para fazer isso na mesma existência física. Somos convidados a ir para o mundo espiritual. O desencarne é um fenômeno natural. E assim, desencarnando, renova-se muitas coisas, faz uma revisão das experiências, das escolhas, do sentimento, do pensamento, e faz um planejamento. Ou compulsório, ou próprio com a ajuda e a orientação dos espíritos amigos. Um planejamento para uma nova vida, para uma nova oportunidade, para uma oportunidade em que devemos amar mais, perdoar mais, sermos mais ativos no propósito da caridade, dessa caridade que é perdão das ofensas, como entendia Jesus, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, compreender que além dos meus erros, porque sou um espírito imortal, o meu semelhante também erra, também tropeça, também cai, também me espeta com seus espinhos. Mas o convite é a indulgência. Também há um recado para os médiuns, para os expositores, trabalhadores de toda a ordem, que recebem e difundem as comunicações edificantes, mas mesmo assim persistem no mal. Persistem, às vezes, em escolhas infelizes. Podemos estar escrevendo a nossa própria condenação, pois frequentemente nós achamos que a orientação disciplinadora serve para o outro e não serve para mim. É comum nós pensarmos assim: pena que fulano não está aqui, que ciclano não ouviu isso, pois essa mensagem, essa palestra, essa doutrinação mediúnica, às vezes, é para mim mesmo. Os espíritos se dirigem exatamente aos ouvidos daqueles que ouvem. E aquele que fala é o primeiro a ser o destinatário da mensagem. Não devemos procurar aplicar as orientações do alto aos outros. A mensagem chega para quem precisa, como nos ensina no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, o Mestre Jesus. Por que enxerga o argueiro no olho do teu irmão e não enxerga a trave no teu olho? Ou como diz a teu irmão, querendo lhe tirar o argueiro, quando tem no teu uma trave? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás como tirar o argueiro do olho do teu irmão. Primeiro remova as próprias imperfeições. Primeiro faça o processo de autoconhecimento. Primeiro identifique os próprios erros para depois, mais seguro, mais experiente, esforçado
em uma transformação moral, possa chegar e dar uma orientação segura àqueles que chegam na retaguarda com um problema semelhante que a gente já tenha experiência para poder, pelo menos, ouvir, aconselhar. É claro que sempre haverão desafios. É claro que sempre haverão propostas que nos convidam, às vezes, a ter que ser um pouco mais resilientes. É claro que vai ter momentos no nosso dia a dia que nós seremos desafiados por familiares, por colegas de trabalho, ou nos ambientes sociais, desafiados a essa tolerância um pouco mais ostensiva, ser mais tolerante, mais ainda. E às vezes nem sempre nós estamos preparados para isso, porque o ego vai muitas vezes falar mais alto, mas que pelo menos nós saibamos responder com serenidade, com discernimento e principalmente com caridade. Jesus também diz aos fariseus, se fossem cego, que eles não teriam pecado, porque a culpabilidade está no grau de conhecimento que temos. Os fariseus eram a parte mais esclarecida do povo judeu, conduzia a massa, logo, também eram mais repreensíveis pelos abusos, pela conduta hipócrita do que o povo que ignorava muitas coisas. Os doutores da lei, os responsáveis pela difusão de legislação coletiva, e também pela difusão de conhecimentos religiosos, culturais. Esses eram muito mais responsáveis. O povo, muitas vezes, ignora, porque recebe informações de um lado, de outro, não tem parâmetro. Somos bombardeados, todos nós, por mensagens de toda ordem, sejam nos smartphones, nas televisões, nos rádios, ou seja também em conversas, em rodas de conversas, nós somos bombardeados por todo tipo de informação e nem sempre a informação vem com um filtro que seria uma proposta edificante. Muitas vezes, as informações que recebemos, elas estão muito mais vinculadas à violência e ao crime. Então, nosso pensamento deve ser voltado com sinceridade aos conselhos dos Espíritos e com discernimento nós identificarmos o que está sendo dito para o meu mundo íntimo, o que é preciso corrigir, o que eu ainda preciso desenvolver. Kardec diz que o Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados pela fé, que proporciona, e vai multiplicar também o número dos escolhidos. Em Instruções dos Espíritos, um espírito amigo de Bordeaux, no ano de 1862, dita uma mensagem na qual comenta sobre passagens nos evangelhos de Mateus e Marcos. Aproximando-se dele, seus discípulos lhe disseram: por que lhes fala por parábolas? Jesus responde: é porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, ao passo que a eles não, porque aquele que já tem mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo aquilo que tem, será tirado. Por isso é que lhes falo por parábolas, porque vendo nada veem e ouvindo nada entendem, nem compreendem. Nos mistérios do reino dos céus se cumpre a profecia de Isaías quando diz: ouvireis com os vossos ouvidos e nada entendereis, olhareis com os vossos olhos e nada vereis. Tende muito cuidado com aquilo que ouve, porquanto usarão para convosco da mesma medida do que vós houverdes servido para medir os outros, e ainda se vos acrescentará, pois que aquele que já tem, dar-se-á ainda mais, e aquele que não tem, até mesmo o pouco que tem, será tirado. Essas passagens dos evangelhos de Mateus e Marcos, elas simbolizam essa nossa capacidade e essa nossa responsabilidade de ter um contato com a mensagem de Jesus, com a mensagem da doutrina espírita, ou com qualquer tipo de conhecimento edificante.
refletir, meditar, analisar e construir para o mundo íntimo e assim criar uma riqueza interior que vai brilhar aos olhos daqueles que passam pela nossa vida. Porém, aqueles que não têm, que não desenvolvem essas virtudes, que não buscam o conhecimento por vários motivos, que pode ser a preguiça, que pode ser o medo da responsabilidade, que pode ser qualquer tipo de sentimento negativo, esses terão dificuldades. Terão muito mais dificuldades nas horas em que as provações surgirem. É claro que serão experiências de aprendizado, experiências para o despertamento espiritual, mas dolorosas. A reflexão proposta pelo Espírito é de que pode parecer até estranho a mensagem de dar a mais àquele que tem e tirar daquele que não tem. Mas o sentido profundo para a meditação é de que aquele que possui o entendimento da palavra divina obteve pela dedicação, no estudo, na prece, na reflexão e recebeu as dádivas de encorajamento do alto, graças à misericórdia divina, que apesar dos nossos erros, nos oferece o melhor. A perseverança, assim, é um imã que atrai aquilo que buscamos. E quando aquilo que buscamos é conhecimento e amor, nós vamos subindo a montanha para descansar no alto. Porque o termo descansar, ele representa que nós estaremos num patamar. Ele representa que as nossas aquisições, pelo meio do conhecimento e da prática espírita, nos convidará também a lutas cada vez mais desafiadoras. É por isso que muitas vezes, a cada degrau evolutivo, com experiências dolorosas, com esforço, nós teremos um período de descanso, de trégua, para quê? Para que possamos assimilar o que passamos e nos preparar para novos desafios, para novas propostas evolutivas. Então, não seremos privados da dor, do sofrimento, das desilusões e vicissitudes. O que teremos é a fortaleza para passar por isso com dignidade. Um dia, poderemos descansar desse ritmo intenso de desafios, independentemente dos recursos literários presentes nas Escrituras. Deus é justiça infinita e não tira o bem que se dignou a fazer. Deus sempre oferece o melhor. Nós é que muitas vezes, por revolta ou imprevidência, negligenciamos aquilo que recebemos, não conservamos o que temos e acabamos carentes de tudo. Questiona o Espírito ainda. Aquele que não cultiva o campo que o trabalho de seu pai lhe granjeou e que lhe coube em herança, e vê cobrir-se de ervas parasitas, é o seu pai quem lhe tira as colheitas que ele não quis preparar? Se por falta de cuidado deixou as sementes se secarem, é seu pai que lhe cabe acusar por nada produzirem as sementes? Nós não podemos nós acusar a Deus pelas dificuldades. Não podemos acusar a previdência divina. Nós mesmos somos os responsáveis pelo nosso próprio destino. Hoje, colhendo o ontem e semeando o amanhã, o arrependimento dos erros e o trabalho, aliados ao esforço da vontade, devem ser os instrumentos para ararmos os solos do nosso coração, retirando os entulhos, as ervas daninhas, preparando para receber a boa semente que é o Evangelho, que devem ser preparadas pela meditação e pelo estudo. As sementes do Evangelho são preparadas pela meditação e pelo estudo. Essas são as novas etapas do nosso ciclo evolutivo. Em breve, nós veremos as primícias da esperança, a árvore robusta da fé inabalável, para que possam ser colhidos os frutos do amor. Então, é nesse sentido que nós devemos nos preparar. Buscar
conhecimento, mas aliar esse conhecimento à meditação profunda, à responsabilidade, conseguir identificar o que cada mensagem tem a nos dizer e assim identificar as nossas responsabilidades no dia a dia, a nossa responsabilidade com si próprio, com o semelhante, com a natureza e com Deus. Muito obrigado pelo convite, pela atenção e uma boa noite a todos.